E aí, pessoas, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Onde você estiver assistindo esse vídeo, ó, tranquilo? Ó, curte o canal Paulo Dharma, curte o canal, se inscreve e comenta. Comenta sobre esse vídeo, comenta sobre outros vídeos, tá? Comenta sobre os vários vídeos que eu já fiz. Vocês assistindo, eu fico realmente muito contente. As visualizações, eu agradeço já desde já as muitas visualizações, porque a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que a gente está dominado num mundo, o mundo caminha rapidamente para um tipo de opressão que foi muito descrita pelo George Orwell e por tantos outros escritores de ficção científica, escritores que não escreviam propriamente a ficção científica, mas que relatavam o que seria o futuro. E esse futuro parece que está, esse futuro de liberdade em que nós tanto prezamos, isso aqui, esse ato, isso que eu estou fazendo aqui agora, de falar, né, de me expressar, futuramente isso provavelmente não vai mais ser tão fácil. Nós sabemos que esses dias o bom Rodrigo Constantino, esses dias ele fez um comentário infeliz numa rede social, depois no canal dele, sobre estupro. Sobre estupro, ele foi mandado embora de 4 veículos de comunicação. Eu estava lendo os comentários das pessoas e vendo também as lives dele, e também tanto do Olavo de Carvalho quanto dele, e vendo tanto de estupidez, de incompreensão, de pessoas que poderiam, né, ser inteligentes, nos guiar. A gente sabe que jornalista, como tantos que a gente vê nos twitters da vida, não são assim, não tem dois neurônios, né? Nem o tico nem o teco funcionam direito. A gente sabe como é que é a reportagem de TV, a gente sabe como é que eles se manifestam anti-Trump, dizendo barbaridades, e são coisas terríveis. E por conta desse caso do Rodrigo Constantino, que foi cancelado de 4 órgãos de comunicação da Record, cara, da Rede Record. Ele foi cancelado da Jovem Pan, foi mandado embora por conta da jornalista lá, tal da Vera Magalhães, que pediu a cabeça do sujeito, e ele foi mandado embora de 4 órgãos de imprensa, fora, pelo que eu vi ele comentando, também até de palestras que ele ia dar, que ele foi cancelado, porque tiraram frases dele fora de contexto, e as grandes empresas, pressionaram esses veículos de comunicação, e ele teve que ser mandado embora, teve que ser demitido e cancelado. Isso também tem acontecido muito com o Olavo de Carvalho, como se sabe, né, o Olavo de Carvalho, o Sleeping Giants, os caras têm pressionado bastante para que ele perca o dinheiro dele, com as aulas. São coisas assim tenebrosas. E por conta disso, eu me lembrei dessa maravilha aqui, ó, dessa maravilha aqui, ó, a nascente, The Fontainehead, essa maravilha aqui da Ayn Rand. Eu não tava nem no script fazer um vídeo sobre esse livro aqui. Assim, tinha outras opções de vídeo, mas eu achei urgentíssimo fazer esse vídeo aqui. É algo para ontem, já que a nossa existência está sendo roubada, a nossa liberdade, e diante do que está acontecendo, você sabe muito bem que talvez você nem saiba o que está acontecendo nos Estados Unidos. Se você se ligar nas redes de TV, no jornalismo que está passando na TV, ou nas redes sociais, Facebook, você vai achar que, por exemplo, Trump tá garfando as eleições lá. Mas, como provavelmente o Trump não, pelo que eu observo, não vai ser o próximo, não vai conseguir sua reeleição, é urgente a gente correr, porque a tirania está aí. A tirania tá aí. Não é questão de bolha. Eu não sou um cara de bolha, eu não sou uma pessoa de estar preso em bolha. Eu gosto de observar todo o cenário, gosto de ver tudo, gosto de estar em todos os lados e observar, mas a coisa tá feia pra caramba. A coisa tá feia pra caramba. Esse livro aqui, ele trata exatamente
além de muitas questões da opressão do grupo, né? Do grupo contra um indivíduo. Contra um indivíduo. O que é a história, basicamente? Howard Roark é um arquiteto extraordinário, um cara extraordinário, mas que ele faz obras arquitetônicas, ele faz prédios que não coadunam com o que é pedido pelo cenário, pelo momento, pela moda. A moda é pedir que os prédios, sei lá, tenham um monte de como é que se fala? Tem um modelo grego, tem modelos gregos os prédios. E ele não gosta de fazer isso, ele gosta de fazer, ele gosta de fazer o trabalho arquitetônico dele, de engenharia de arquitetônico, o pensamento dele é fazer uma obra que não seja dessa forma, porque ele acha terrível você ter que ficar fazendo obras de engenharia, obras de prédio, construções arquitetônicas que tenham padrões que já foram usados no passado. Ele quer fazer algo novo, ele quer fazer algo novo. E ele não tem trabalho. Os trabalhos dele são praticamente todos, quando começa o livro, os trabalhos dele as pessoas não o contratam para fazer trabalho de engenharia, ele praticamente está fora do mercado. Ele está fora do mercado, ele não tem o tal do QI, né, quem indica, ele não tem nenhum papai, ele não tem nenhum amigo que vele por ele. Ele tem um senhor, bem no início do livro, que é amigo dele, tal, mas já está bem. As obras de engenharia, de arquitetônica dele são do passado, as pessoas já não consideram ele. Ele está sem trabalho, o escritório dele praticamente está para ser fechado, ele não tem mais nada a fazer. Nada. O que acontece com ele? Como ele não tem mais trabalho nenhum arquitetônico, não há mais pedido, ele vai trabalhar numa pedreira, ele larga tudo, ele abandona todas assim, ele se torna alguém independente. Ele depende de si mesmo, ele vai usar a força corporal dele e vai trabalhar na pedreira quebrando pedra, já que ninguém aceita os trabalhos arquitetônicos dele. Ele foi cancelado, né? Como se diz hoje, ele foi cancelado pelo sistema. Ele simplesmente larga tudo e vai trabalhar quebrando pedra. Isso é a base, entendeu? Ele sofre essa pressão social, ele sofre essa pressão de todos os lados, social e profissional. Ele não tem mais, tem que esperar a próxima onda, né, como se diz. Ele tem que esperar o próximo momento. Ele larga tudo e vai embora. E vai trabalhar numa pedreira. E o mundo está andando. O mundo está, né? A constante evolução das coisas, e ele foi trabalhar na pedreira. O que rola? Tem uma revista, um sujeito que é o famoso, que a gente tem aí os quilos, né? Que aceita qualquer coisa, aceita qualquer lenga-lenga, é um tal de Peter Keating. Ele é o oposto do Howard Roark. Ele é o cara que ele é um arquiteto medíocre. Ele é um arquiteto medíocre, extremamente medíocre, aceita qualquer negócio. Assim, isso tem uns quilos, gente. Isso tem uns quilos. Gente que se vende, cara. Gente que se vende por qualquer, sabe? Não tem integridade pessoal, não tem integridade de nada. Ele simplesmente se vende. Ele é assim, se alguém chegar e pedir para ele fazer um prédio lá, as pessoas, ele faz lá os croquis lá, faz lá os trecos lá de arquiteto, aquela coisa, os desenhos e tal, e os caras depois chegam e mudam tudo. O que você colocou lá, o seu mental, aquilo que você tem de mais importante, que é a sua mente, o seu trabalho, aquilo que você desenvolveu, os caras mudam tudo. E é nem aí, tem trocentos jornalistas aí na grande mídia, esse pessoal aí vendido pra caramba, gente. Meu Deus. Gente que, eu sei lá se é burrice ou é mau caratismo, tá?
não sei, eu fico vendo esses caras eu fico vendo esse povo nas redes sociais, jornalistas. Ai, meu Deus, eu não vou nem falar das grandes empresas, que no próprio Nascente aqui tem uma empresa, o Gay Winard, ele é dono de um jornal, ele cresceu do nada, ele veio do nada, de bairros pobres miseráveis, mas ele queria ser um dono de jornal, dono de uma empresa jornalística, e ele, né, e ele vai atrás, corre atrás do sonho dele, corre atrás do sonho dele, e ele vai buscar isso, e ele se torna amigo, eu estou adiantando a história, mas ele se torna amigo do Howard Rock lá na frente, mas ele é um cara, esse Gale, e ele tem um empregado, um cara que escreve colunas de jornal, o tal do Ellsworth Turley. Esse é malandro, é o famoso malandrão. É o cara que vive, ele vive de manipular as pessoas, ele vive de manipular. E ele, não sei se ele, de princípio, é um dos responsáveis pela falência do Howard Rock e do amigo já idoso. Ele simplesmente é um cara que manipula muitas pessoas, manipula todo mundo, manipula, e ele vive disso, vive disso. Ó, tem a Dominique Francon. A Dominique Francon, ela é a Horde Rock de saia. É a Horde Rock de saia. Ela é uma mulher que quer a liberdade dela absoluta. Ela quer as coisas dela de forma absoluta. Ela escreve para esse jornal do Ellsworth do Gay Winner. Ela escreve colunas e chega um dia que ela desiste disso. Ela não é aquilo que ela quer para a vida dela. Ela desiste. Ela não conhece ainda o Howard Rock. Ela é dona dessa pedreira que o Howard Rock foi trabalhar. Ela simplesmente desiste de tudo. Desiste. Ela enche o saco de ficar escrevendo coluninha social, ficar escrevendo essas banalidades. Ela quer algo maior para a vida dela. Ela quer algo maior para a vida dela. E ela larga. Ela simplesmente não quer mais. Ela vai procurar. Olha que doido. Ela vai procurar emprego. Ela larga esse bem bom, né, de escrever coluninha em jornal, medíocre. Aquela coisinha de ficar escrevendo essas coisinhas em jornal, que tem aí uns quilos nesses jornais porcaria que a gente vê aí. Eu não vou nem dar o nome dos jornais porcaria. Vocês sabem qual é os jornais porcaria. Tem coluna social, aquelas coisas horríveis que as pessoas vivem disso, de escrever aquelas bobajadas. Ela vive disso, mas ela larga. Ela tudo bem. Ela é classe média rica, pode-se dizer. Ela larga isso, ela larga essa coisa e vai, né? Mas tem uma passagem dela aqui, quando ela vai procurar um emprego de faxineira, de servente. Olha só, ela quer buscar algo que seja diferente desse mundinho dela medíocre, que ela vive todo santo dia. Ó, antes de qualquer coisa, ó, não sei se dá para ver, ó. Quem é John Galt? Tá? Quem é John Galt? Não sei se vai aparecer a tatuagem completa ou ela é virada, mas de qualquer forma, na tatuagem, quem é John Galt? Voltando a ela vai trabalhar de empregada, ela larga essa vidinha de coluna e vai trabalhar de empregada, e ela acha aquilo bacaninha, legal. Ela vai lá, faz as limpezas dela, faz aquela coisa toda, faz limpar a casa, acha bacana. E o dia que ela larga o jornal, as pessoas ficam loucas, falam assim, cara, como é que você faz um negócio desse? Larga o jornal, algo que você, pô, bacana, visto bem socialmente, como é que você faz uma coisa dessa? Aí ela fala, olha só as falas dela, eu sublinhei algumas falas dela aqui nessa maravilha de livro, olha só, o Alvar, ela tá falando com o Alvar, que o Alvar acha incrível ela ter largado o jornal para ir trabalhar de empregada. Olha só. O Alvar, né? O que a faz ter uma atitude tão louca quando você sabe que Gale e eu faríamos qualquer coisa por você e eu, pessoalmente, ele era apaixonado por ela. Não é só isso, Alvar. Não é só você. Se eu encontrasse um emprego, um projeto, uma ideia ou uma pessoa que eu realmente quisesse, teria que depender do mundo inteiro. Todas as coisas têm fios que se conectam com todas as outras coisas.
Estamos todos amarrados uns aos outros. Estamos todos em uma rede, a rede espera e somos arrastados para ela por um único desejo. Você quer alguma coisa que tem muito valor, sabe quem está a postos, pronto para arrancá-la de suas mãos? Você não pode saber, pode estar tão distante e envolvido, mas há alguém pronto, e você tem medo de todos eles, e se submete, se arrasta, implora e os aceita, para que o deixe manter essa coisa. E vejam quem você passa a aceitar. Ó, tá gritando, pedindo independência. Pedindo independência. Aí o diálogo continua entre os dois, entendeu? O diálogo continua entre os dois. Ele não acredita que uma pessoa possa ter esse tipo de pensamento. Ele não acredita que exista alguém assim, na real. Isso a própria Ayn Rand, ela foi muito questionada na feitura do livro, porque diziam que Howard Roark, e nem ela, nem a Dominique Francon, podiam existir na realidade esse tipo de pessoa capaz de buscar independência a todo custo, largar tudo, largar algo que já foi no John Galt, no Atlas Shrugged. Não podemos esquecer de falar desse livro, que as pessoas, os gênios, abandonam o mundo para os medíocres, para essa turma que está aí, para essa gente patética, essas pessoas, e vão viver as suas vidas em outro lugar e deixa o mundo aí despedaçado para esse povo, para essa canalha, para esse povo. Isso que o Constantino agora vai ver o que é bom para tosse, quando ele é cancelado pela galera e ele fica dependente dele mesmo. Ele não está ligado nisso aqui, nos jornais, nessa questão da imprensa, da mídia. Ele depende. Você tem que ser independente. Isso é que é importante. Você mesmo que está me vendo, você tem que ser independente, depender de você, não pode depender de ninguém. Se você depender de alguém, você está frito, você está ferrado. Você não pode depender de ninguém. Você tem que ser você, você tem que buscar as suas coisas. Você não pode se amarrar a governo, você não pode se amarrar a ninguém. É você. Numa crise igual essa da pandemia aí, pessoas que tinham seus negócios, muitos faliram, muitos se ferraram, pessoas que dependiam de outros, tá? Se ferraram, muita gente. A gente não sabe a quantidade de pessoas que nesse momento, estão na mais absoluta miséria por conta dessa pandemia. Entendeu? É isso. E ela vai buscar a independência dela. Tudo bem, ela é rica. Tudo bem, ela tem dinheiro. Ela pode se dar ao luxo de fazer isso. Entendeu? Muitos não podem. Muitos não podem. A gente tem que ser claro, né? Muitos não podem fazer esse tipo de coisa. Mas ela cansou desse mundo aqui e vai embora. E ela fala aqui, ó, o cara pergunta, né? O que você quer? Perfeição ou nada? Portanto, como vê, eu escolho nada. Isso não faz sentido. Eu aceito o único desejo que podemos realmente nos permitir ter: a liberdade. Alvar, a liberdade. Você chama isso de liberdade? Não pedir nada, não esperar nada, não depender de nada. Ó, tá vendo? E se você encontrasse algo que quisesse? O Alvar continua. Não vou encontrar, não vou escolher vê-lo. Faria parte desse seu mundo adorável. Eu teria que dividi-lo com o restante de vocês, e isso eu não faria, sabe? Nunca abro novamente um livro maravilhoso que li e adorei. Dói em mim pensar nos outros olhos que também o leram e no que eles eram. Esse tipo de coisa não pode ser compartilhada, não com esse tipo de pessoa. Não é normal sentir-se assim tão intensamente determinada sobre algo. É só assim que posso sentir ou não sentir nada. É isso. Ela larga tudo, entendeu? Abandona também até o emprego também de empregada também. Ela trabalha alguns dias e vai passar alguns dias lá na pedreira onde ela é dona e vai ficar lá um tempo, entendeu? Vai passar lá um tempo lá. Eu vou tomar um cafezinho aqui. Eu quero entrar assim, o Constantino, ele entrou num assunto muito polêmico, que foi a questão do estupro, né? Ele foi cancelado exatamente por isso.
e foi cancelado em várias mídias por conta dessa questão do estupro. O Howard Roark está trabalhando lá na pedreira. Ele está trabalhando lá, quebrando, tá tudo lá, né? Quebrando os negócios lá, tal, não sei o quê. E a Dominique, ela o vê lá. Ela não sabe quem é Howard Roark. Ele não sabe quem é ela. Eles não sabem um do outro. Estão lá, ele tá lá quebrando a pedreira, lá, não sei o que, vai lá falar umas merda pra ele lá, ela passeando de cavalo, pá, pá, pá. Ó, tem um filme chamado Bravura Indômita, que é o A Nascente, que é um filme da década de 40, que dá um resumo bem interessante desse livro da Ayn Rand, que vale procurar. De repente, talvez você vai achar na internet, e é o Bravura Indômita. Bravura Indômita, beleza? Aí ela tá andando de cavalo, não sei o que tal, aí vê lá o Howard Rock sem camisa lá, mostrando os muques lá, não sei o que. E ela fica interessada por ele, mas ela tem esses arroubos de independência dela, ela não quer se envolver, não sei o que tal. E o Howard, ele percebe que ela tá interessada nele. Ela fica com aquele joguinho, não sei o que tal. Aí ele sabendo disso, polêmica. Ele vai atrás dela, um dia que ela tá sozinha lá na casa dela lá, tal, vai lá e ela é estuprada com consentimento. Ó a polêmica. Ela foi estuprada com consentimento. Ela queria fazer amor com o Howard, mas tem a questão da liberdade dela. Ele foi lá e não quis saber. Já que é aquela história, já que você tá fazendo o seu joguinho, ele percebe que ela tá fazendo um joguinho, ele vai lá, invade a casa dela à noite, ela tenta se desvencilhar, dele e ele a estupra. É o popular. Ele foi lá e estuprou ela. Mas ela ao mesmo tempo, isso aqui é muito estranho, cara. No livro escrito pela Ayn Rand, ela quer isso. Ao mesmo tempo, fica aquela coisa. Essas polêmicas, é igual a questão do Constantino aí. Isso é muito. É muito, muito pesado o negócio. Ela é estuprada. Quando ela acorda depois da noite de amor não consentida, não fica bem. Tá. Não fica bem claro isso lá, não consentida, não sei o quê. Ele simplesmente larga tudo, básico, ele larga a pedreira e vai embora. Quando ela procura ele, ela vai atrás dele no outro dia. Vai atrás no outro dia, né? Pega um cavalinho e vai, cadê o rapaz que trabalhava aqui, não sei o quê. Aí os outros caras, ele pegou as coisas dele e foi embora. Não sei o quê, papapá. Ai, meu Deus. Aí ela fica, né? Fica triste e tal. Puxa vida. O Howard volta para Nova York. E lá ele começa a tentar engatar novamente voltar a fazer os projetos dele, né, os projetos arquitetônicos. E ele fez umas obras lá que são aceitas, tal, tem algumas exposições dessas obras. Ele é financiado por uma galera que quer fazer os trabalhos, tal. Ele assim, começa a se levantar aos poucos. O Ellsworth Turley começa a pegar no pé dele, ele começa a conhecer quem é o Howard Rock, que anda fazendo algumas obras em Nova York. E em uma dessas exposições, a Dominique tem um encontro com o Howard Rock numa dessas exposições. Ela tá engatando um namoro com o dono do jornal, o Gale Winard, que fica muito amigo do Howard. Eles ficam um e carne. Eles ficam muito amigos, tal, né? Não sei o quê. O Howard fica fazendo os projetos dele lá, tal, muita crítica, e o Ellsworth começa a meter o pau começa a cair matando no Howard Rock. E o Howard nem tchuns, né? Nem tchuns. Eles ficam amigos. O Gale banca a amizade com o Howard Rock e
e ele tem esse envolvimento com a Dominique. E a Dominique é apaixonada. Ela começa a observar e ver o de qual é do Howard Rock, que o cara é uma. Cara, aquilo que ela queria. Aquele homem que ela queria. É aquele homem capaz de fazer aquilo que fez. Foi lá e pegou. Entendeu? É aquilo. Aquilo. Hoje, para os padrões politicamente corretos, por esse mundo que nós vivemos agora, seria algo. Seria algo terrível. Algo terrível. Mas nesse momento aqui do livro, na época que foi escrito, era o homem lá e buscava, homem que é o homem macho, o homem alfa, como se diz hoje, o homem que ia lá sem mimimi, ia atrás daquilo que ele queria. E se a mulher provocasse, é aquilo. Quando dois não quer, dois não fazem, né? Como diz, né? É a cultura machista, é o machismo que se intitulou hoje esse machismo. Então ele ia lá, foi lá, fez o que fez e foi embora. Foi embora. E ela viu que era esse homem com H maiúsculo, homem das cavernas para muitos, mas um homem inteligente, um homem extraordinário, era o Howard Rock. Ele foi lá, começou a fazer os trabalhos dele, ela encontra com ele, e os dois ficam naquele joguinho, né? Eles sabem do envolvimento um com o outro, mas eles ficam na deles. Na dele. Isso aqui é... E esse Gay Winner sem saber de nada, né? Dessa história que eles já tiveram meses antes. O Howard começa a fazer as obras arquitetônicas e o Ellsworth tem uma ideia. Esse Peter Keating, que é um vendido, ele pede uma obra para esse Peter Keating fazer. Só que esse Peter Keating é um cara sem muita... ele não tem talento. Aí quem ele vai recorrer? Ele vai atrás do Howard Rock para fazer a obra. Ele vai atrás do Howard Rock pedir para que ele façam em parceria um prédio comercial, um prédio lá de moradia, um prédio de moradia, não é comercial, é uma espécie de prédio para as pessoas morarem, etc. O Howard, ele vira e fala, beleza, vocês querem que eu faça o prédio, eu vou fazer o prédio, mas vai ser do meu jeito, vai ser da minha forma. Vai ser do meu jeito. Se vocês mudar uma linha desse prédio, o prédio é meu, o projeto é meu, fui eu que fiz, fui eu que vou fazer o projeto, vocês não podem mudar uma linha dele, zero, não muda nada. Se mudar vai ter problema. Aí, tá, beleza. O Peter covarde, né? Covardão, a mando do Ellsworth, vai e, beleza, aceita. Eles vão lá, fazem o como é que se diz? Eles assinam o contrato, beleza, vai fazer do meu jeito. Tranquilo? Tranquilo, beleza. Aí o Howard vai lá, pede uma pequena fortuna e faz o prédio. E faz os croquis, faz todo, né, o projeto de arquitetônica, aquela coisa toda. Faz o projeto. Tá. E eles vão lá construir o prédio. Quando o projeto cai na mão dos caboclos, do Ellsworth e da turma, os caras, tem que mudar isso aqui. Aí o Peter, ele falou que não pode mudar. Não, muda sim, é nosso, não sei o que tal. Muda toda a estrutura, tal. E faz a construção, e constrói. O dia que o Howard Rock vê o negócio, ele fala, não, isso aqui não foi o que eu fiz não, cara. Não, desculpa, mas isso que tá aqui não foi o que eu desenhei lá não. Originalmente não foi o que eu desenhei, não foi. Vocês vão ter, eu quero isso aí na chão, eu quero na chão. E não sei o que, não quero saber. Ele vai lá à noite, bota umas dinamites lá, bota um negócio e derruba a construção toda. Fui eu que fiz, eu que planejei, vocês mudaram porque vocês queriam. Aí o Howard Rock é preso. A polícia vai lá, pega ele e o prende. Nesse interim há uma perseguição enorme do Ellsworth
contra o Gay Wynard. O Gay Wynard, que é dono dos jornais, ele sustenta a inocência do Howard Roark. Ele sustenta a inocência do Howard Roark. E ele faz uma campanha de cancelamento. Todos os... Há uma pesado de fechamento do jornal do Gay Wynard. Total, enorme. Vai para todo lado. Pessoas quebrando, jogando pedra no jornal do Gay Wynard. As pessoas fazendo protesto, incitados pelo Ellsworth, tipo o Black Lives Matter aí, aquela loucura que a gente vê, quebrando, abaixo, abaixo, e o Gale continua apoiando, continua apoiando. Ele não desiste de tirar o apoio do Howard Roark, que está preso. Eu vou contar o que acontece com o Gay Wynard depois da leitura do discurso do Howard Roark, que é uma peça extraordinária que a Ayn Rand escreveu. Isso aqui não tem como deixar de passar, cara. Presta bastante atenção. O Howard Roark, como é na justiça dos Estados Unidos, ele está se defendendo. Ele tem o direito de se defender. Ele não pediu advogado, ele falou, eu mesmo me defendo. É o discurso do Howard Roark. Vai se estender um pouquinho, tá? Mas eu acho que vale a pena, porque para o entendimento da filosofia objetivista da Ayn Rand e do pensamento do Howard Roark, isso aqui cabe pra caramba. Não deixe de escutar. Vale muito a pena. Há milhares de anos, o primeiro homem descobriu como fazer o fogo. Ele provavelmente foi queimado na fogueira que ensinava seus irmãos a acender. Foi visto como um homem maligno que havia tratado com um demônio temido pela humanidade. Mas a partir de então, os homens possuíram fogo para aquecer-se, para cozinhar sua comida, iluminar suas cavernas. Ele lhes deixou uma dádiva que não haviam concebido e removeu a escuridão da face da terra. Séculos mais tarde, o primeiro homem inventou a roda. Ele provavelmente foi despedaçado na própria roda que ensinara seus irmãos a construir. Foi visto como um transgressor que se aventurou em território proibido. Mas a partir de então, os homens puderam viajar além de qualquer horizonte. Ele lhes deixou uma dádiva que não tinham concebido e abriu as estradas do mundo. Esse homem, o primeiro, que não se submeteu a ninguém, figura nos primeiros capítulos de todas as lendas que a humanidade já registrou sobre suas origens. Prometeu foi acorrentado a uma rocha e despedaçado por abutres, porque roubou o fogo dos deuses. Adão foi condenado a sofrer, porque comeu o fruto da árvore do conhecimento. Qualquer que fosse a lenda, em algum lugar nas sombras de suas memórias, a humanidade sabia que sua glória começou com um único homem e que ele pagou por sua coragem. Ao longo dos séculos, existiram homens que deram os primeiros passos em novos caminhos, armados apenas com sua própria visão. Seus objetivos variavam, mas todos eles tinham algo em comum. O seu passo era o primeiro, o seu caminho era novo, a sua visão era original e a reação que receberam, o ódio. Os grandes criadores, pensadores, artistas, cientistas, inventores enfrentaram sozinhos os homens de seu tempo. Todas as grandes ideias originais foram atacadas, todas as invenções revolucionárias foram denunciadas. O primeiro motor foi considerado uma bobagem, o avião impossível, a máquina de tear maligna, a anestesia pecaminosa. Mas os homens de visão independente seguiram adiante. Eles lutaram, sofreram e pagaram, mas venceram. Nenhum criador foi motivado pelo desejo de servir aos seus irmãos, porque esses rejeitavam a dádiva que ele oferecia, a dádiva que destruía a rotina preguiçosa de suas vidas. A verdade do Criador era sua única motivação, a sua própria verdade e seu próprio esforço para alcançá-la da sua própria maneira. Uma sinfonia, um livro, um motor, uma filosofia, um avião ou um prédio. Sua criação era seu objetivo e sua vida. Não aqueles que ouviam, liam, operavam, acreditavam, pilotavam ou moravam na sua criação. A criação, não seus usuários. A criação, não os benefícios que ela trazia para os outros. A criação que dava forma à sua verdade. Ele colocava a sua verdade acima de tudo e a defendia contra todos. Sua visão, sua força e sua coragem originavam-se de seu próprio espírito,
O espírito de um homem, entretanto, é o seu próprio ego, a entidade que é sua própria consciência. Pensar, sentir, julgar e agir são funções do ego. Os criadores não eram altruístas. Esse e todo o segredo de seu poder, que ele era autossuficiente, automotivado, autogerado, uma causa inicial, uma fonte de energia, uma força vital, um primeiro criador. O criador não servia e nada nem a ninguém, ele vivia para si próprio. E somente porque viveu para si próprio é que o criador pôde conquistar as coisas que são a glória da humanidade. Essa é a natureza da conquista. O homem não pode sobreviver sem o uso de sua mente. Ele nasce desarmado. Seu cérebro é sua única arma. Os animais obtêm comida usando a força. Os homens não têm garras, presas, chifres, nem grande força muscular. Ele tem que plantar sua comida ou caçá-la. Para plantar, ele precisa pensar. Para caçar, ele precisa de armas. Para fazer armas, precisa pensar. Da mais simples necessidade até a mais complexa abstração religiosa, da roda ao arranha-céu, tudo que somos e tudo que temos vem de um único atributo do homem, a capacidade de sua mente racional. Continuando, hein? Mas a mente é um atributo do indivíduo. Um cérebro coletivo é algo que não existe. Um pensamento coletivo é algo que não existe. Uma conclusão a qual várias pessoas chegaram é apenas um consenso ou uma média proveniente de vários pensamentos individuais. Essa conclusão é uma consequência secundária. O ato primário e o uso da razão tem que ser executado por cada um individualmente. Uma refeição pode ser dividida entre várias pessoas, mas não pode ser digerida em um estômago coletivo. Nenhum homem pode emprestar seus pulmões para que outros respirem. Nenhum homem pode emprestar seu cérebro para que outros pensem. Todas as funções do corpo e do espírito são individuais. Não podem ser compartilhadas nem transferidas. Nós herdamos os produtos do pensamento de outros homens. Nós herdamos a roda, fazemos uma carroça. A carroça torna-se um automóvel, o automóvel torna-se um avião. Mas ao longo de todo esse processo, o que recebemos dos outros é apenas o produto do seu pensamento. A força motriz é a faculdade criativa, que usa esse produto como material e origina o próximo passo. Essa faculdade criativa não pode ser dada nem recebida, não pode ser compartilhada nem emprestada. Ela é propriedade de cada indivíduo. Aquilo que ela cria é propriedade do Criador. Os homens aprendem uns com os outros, mas todo aprendizado é apenas uma troca de ideias. Nenhum homem pode dar a outro a capacidade de pensar, e essa capacidade é o nosso único meio de sobrevivência. Nada é dado ao homem na Terra, tudo que ele precisa tem que ser produzido, e essa é a alternativa básica que o homem enfrenta. Ele pode sobreviver de duas maneiras, por meio de uso independente de sua mente ou como um parasita alimentado pela mente de outros. O Criador origina. O parasita toma emprestado. O Criador enfrenta a natureza sozinho. O parasita enfrenta a natureza através de um intermediário. A preocupação do Criador é a conquista da natureza. A preocupação do parasita é a conquista dos homens. O Criador vive em função do seu trabalho. Ele não precisa de ninguém. Seu objetivo principal está dentro de si mesmo. O parasita vive em função dos outros. Ele precisa dos outros. Os outros são a sua motivação principal. Ai, cara, que maravilha isso aqui. A necessidade básica do Criador é a independência. A mente racional não pode funcionar sob qualquer forma de coação. Não pode ser limitada, sacrificada ou subordinada a nenhum tipo de consideração. Ele exige total independência no seu funcionamento e na sua motivação. Para o Criador, todas as relações com os outros homens são secundários. A necessidade básica do parasita que vive à custa de outras pessoas é assegurar sua relação com outros homens para ser alimentado. Saqueador. Para ele, os relacionamentos estão acima de tudo. Ele declara que o homem existe para servir aos outros. Ele prega o altruísmo, que é a doutrina que exige que o homem viva para os outros e dê mais importância aos outros que a si próprio. Ó, tudo do gato. Nenhum homem pode viver por outro.
Ele não pode compartilhar seu espírito, assim como não pode compartilhar seu corpo. Mas o homem que vive à custa dos outros usou o altruísmo como arma de exploração e inverteu o fundamento dos princípios morais da humanidade. Aos homens foi ensinado a cada preceito que destrói o Criador. Aos homens foi ensinado que a dependência é uma virtude. Fico imaginando o Howard Hawks, né, no tribunal fazendo esse discurso. Não sei se você pensa assim, mas cara, é sensacional. Lá ele no tribunal, né? E lá os jurados tal, e ele fazendo o discurso. É basicamente esse ponto. O homem que tenta viver para os outros é um dependente, é um parasita em sua motivação e faz daqueles a quem serve parasitas também. Essa relação não produz nada além de corrupção mútua. É impossível conceber tal relação. O exemplo mais próximo da realidade, o homem que vive para servir aos outros é o escravo. Se a escravidão física é repugnante, qual mais repugnante é o conceito de escravidão espiritual? O escravo, mesmo subjugado, ainda retém um vestígio de honra. Ele tem o mérito de haver resistido e de saber que a sua condição é revoltante. Mas o homem que se escraviza voluntariamente em nome do amor é a criatura mais desprezível que existe. Ele degrada a dignidade do homem e degrada o conceito de amor, mas essa é a essência do altruísmo. Aos homens foi ensinada que a maior virtude não é realizar, é dar, mas nada pode ser dado antes de ser criado. A criação precede a distribuição, ou não haveria nada a distribuir. As necessidades do Criador têm precedência sobre as de qualquer possível beneficiário. Entretanto, somos ensinados a ter mais admiração pelo parasita que distribui presentes que não criou do que pelo homem que tornou os presentes possíveis. Nós elogiamos um ato de caridade e ficamos indiferentes a um ato de realização. Aos homens foi ensinado que sua primeira preocupação é aliviar o sofrimento dos outros, mas o sofrimento é uma doença. Se alguém depara com outra pessoa sofrendo, é normal que tente ajudar e dar assistência, mas fazer da decisão de alguém nessa situação o teste mais crucial de sua virtude é tornar o sofrimento a parte mais importante da vida. Sob essa perspectiva, o homem deve desejar que os outros sofram, para que ele possa ser virtuoso. Essa é a natureza do altruísmo. O Criador não se preocupa com uma doença, mas com a vida. Ainda assim, o trabalho do Criador eliminou a doença após doença, curando tanto o corpo quanto o espírito do homem, e aliviou o sofrimento humano numa escala que altruísta nenhum jamais poderia conceber. Aos homens foi ensinado que concordar com os outros é uma virtude, mas o Criador é o homem que discorda. Aos homens foi ensinado que nadar a favor da corrente é uma virtude, mas o Criador é o homem que vai contra a corrente. Aos homens foi ensinado que se unir aos outros é uma virtude, mas o Criador é o homem que fica sozinho. Aos homens foi ensinado que o ego é sinônimo do mal, e que esquecer o ego e ser altruísta é o ideal da virtude. Mas o Criador é o egoísta no sentido mais absoluto e o homem sem ego é aquele que não pensa, sente, julga ou atua. Essas são as funções do ego. Essa inversão básica é absolutamente fatal. Essa questão foi pervertida e deixou o homem sem nenhuma alternativa e sem nenhuma liberdade. Duas concepções foram oferecidas a ele como polos do bem e do mal, altruísmo e egoísmo. O egoísmo passou a significar o sacrifício dos outros ao ego, para benefício próprio. O altruísmo, o sacrifício pessoal em benefício dos outros. Essas concepções ataram de dor irrevogavelmente o homem a outros homens e lhe deixaram apenas uma escolha de dor. Sua própria dor, suportada para benefícios de outros ou a infligida a outros para benefício próprio. Quando a essas concepções foi adicionada a ideia de que o homem deve se alegrar com o sacrifício pessoal, a autoimolação, a armadilha se fechou. O homem foi forçado a aceitar o masoquismo como seu ideal, sob a ameaça de que o sadismo era sua única alternativa. Essa foi a maior fraude jamais perpetrada contra a humanidade.
Esse foi o estratagema que fez com que a dependência e o sofrimento se perpetuasse como princípio essencial da vida, princípios essenciais da vida. A escolha não é sacrifício pessoal ou dominação sobre os outros. Ela é independência ou dependência. O código do criador ou o código do parasita que vive à custa dos outros. Essa é a questão básica. E a ela procede a da alternativa entre a vida e a morte. O código do criador é construído de acordo com as necessidades da mente racional, que permite ao homem sobreviver. O código do parasita é construído de acordo com a necessidade de uma mente incapaz de garantir sua própria sobrevivência. Tudo que resulta do ego independente do homem é bom. Tudo que resulta da dependência de um homem em relação a outro é mal. O egoísta, no sentido mais absoluto, não é o homem que sacrifica os outros. O egoísta é o homem que está acima da necessidade de usar os outros de qualquer forma. Ele não funciona por intermédio deles. Nunca se preocupa com eles em questões fundamentais, nem na escolha de seu objetivo, nem no seu motivo, nem no seu pensamento, nem nos seus desejos, nem na fonte da sua energia. Ela não existe para benefício de nenhum outro homem e não pede a nenhum outro homem que exista para seu benefício. Essa é a única forma possível de irmandade e respeito mútuo entre os homens. Graus de habilidade variam, mas o princípio básico permanece o mesmo. O grau de independência, iniciativa e amor pelo seu trabalho é que determina seu talento como trabalhador e seu valor como homem. A independência de um homem é a única medida da sua virtude e do seu valor, o que um homem é e o que faz de si mesmo, não o que fez ou deixou de fazer pelos outros. Não há substituto para a dignidade pessoal. O único padrão de dignidade pessoal que existe é a independência. Ouviu aí, Rodrigo Constantino? Independência. Você tem que abandonar todos essas tranqueiras que te acorrentam e ser independente e atrás do seu próprio sustento, ser seu próprio criador. Você é seu criador. Você não tem que depender de ninguém nesse mundo, nesse universo. Você é o seu próprio criador. Você cria, você tem capacidade, você tem o cérebro. Beleza? Em todos os relacionamentos dignos de respeito, ninguém se sacrifica por ninguém. Um arquiteto precisa de clientes, mas não subordina seu trabalho aos desejos deles. E eles precisam de um arquiteto, mas não encomendam uma casa só para lhe dar trabalho. Os homens trocam seu trabalho de livre e espontânea vontade com mútuo consentimento e para vantagem mútua, sempre que seus interesses pessoais coincidem e ambos desejam a troca. Se não desejam tratar um com o outro, não são forçados a fazer isso. Ambos podem continuar seguindo seus caminhos. Essa é a única forma possível de relacionamento entre iguais. Qualquer outra é uma relação entre escravo e dono, ou entre vítima e carrasco. Nenhum trabalho jamais é feito coletivamente pela decisão da maioria. A execução de todo trabalho criativo é guiada por um único pensamento individual. Um arquiteto precisa de muitos homens para erguer sua construção, mas ele não pede que opinem sobre o seu projeto. Eles trabalham juntos por vontade própria. E cada um tem liberdade para atuar em suas respectivas funções. Um arquiteto usa aço e vidro e concreto produzido por outros, mas os materiais permanecem inalterados até que ele os troque. O que faz dele torna-se sua criação individual e sua propriedade particular. Esse é o único padrão apropriado de cooperação entre os homens. O primeiro direito na Terra é o direito do ego. A principal obrigação do homem é consigo mesmo. Sua lei moral é nunca permitir que seus principais objetivos residam dentro de outros. Sua obrigação moral é fazer o que deseja, desde que seu desejo não dependa basicamente de outros. Isso inclui toda a esfera da sua faculdade criativa, do seu pensamento e do seu trabalho, mas não inclui a esfera do bandido, do altruísta e do ditador. O homem pensa e trabalha sozinho. Ele não pode roubar, explorar ou dominar sozinho. Roubo, exploração e dominação pressupõem vítimas. Eles exigem a dependência.
são a província do homem que vive à custa dos outros. Aqueles que dominam outros não são egoístas, eles não criam nada. A sua existência depende inteiramente de outros. O seu objetivo reside em seus súditos, no ato de escravizá-los. Eles são tão dependentes quanto o mendigo, o assistente social e o bandido. A forma da dependência não importa. Mas os homens foram ensinados a ver os parasitas que vivem à custa dos outros, os tiranos, imperadores e ditadores, como expoentes do egoísmo. Por meio dessa fraude, eles foram levados a destruir o ego, a si próprio e aos outros. O objetivo da fraude era destruir os criadores, ou subjugá-los, o que é um sinônimo. Desde os primórdios da história, os dois antagonistas se enfrentaram face a face, o criador e o parasita. Quando o primeiro criador inventou a roda, o primeiro parasita reagiu. Ele inventou o altruísmo. O criador, rejeitado, hostilizado, perseguido, explorado, perseverou, seguiu adiante e com sua energia carregou toda a humanidade com ele. O parasita não contribuiu com nada para esse processo, exceto com os obstáculos. A disputa tem outro nome, o indivíduo contra o coletivo. O bem comum do coletivo, da raça, da classe, do Estado, foi a alegação e a justificação de todas as tiranias estabelecidas sobre os homens. Os maiores horrores da história foram cometidos em nome de motivos altruísticos. Será que já foi cometido algum ato de egoísmo que possa igualar a carnificina executada pelos discípulos do altruísmo? Onde está a culpa? Na hipocrisia dos altruístas ou na natureza de seu princípio? Os piores carrascos foram os mais sinceros. Eles acreditaram na sociedade perfeita alcançada através da guilhotina e do pelotão de fuzilamento. Ninguém questionou o seu direito de matar porque matavam por motivações altruístas. A ideia de que o homem deve se sacrificar para benefício de outros estava bem estabelecida. Os atores mudam, mas o curso da tragédia permanece o mesmo. Humanitários que começam declarando seu amor pela humanidade e acabam com banhos de sangue. Assim foi e assim será enquanto se acreditar que uma ação é boa se for altruísta. Essa crença dá ao altruísta permissão para agir e força suas vítimas a sofrerem caladas. Os líderes de movimentos coletivistas não pedem nada para si mesmos, mas observem os resultados. A única forma de os homens se beneficiarem mutuamente e a única declaração de um relacionamento apropriado entre eles é: não se meta. Observem agora os resultados de uma sociedade construída sob o princípio do individualismo. O nosso país, o país mais nobre da história da humanidade. Ele está falando dos Estados Unidos. Lá, aquele Estados Unidos. Aquele. Não esse que está aqui agora. Não esse. Não esse do século XXI. Não esse de 2020. Exatamente não esse. Este país foi baseado no serviço abnegado, no sacrifício pessoal, na renúncia. Nem em nenhum preceito altruísta. Foi baseado no direito do homem de buscar a felicidade, a sua própria felicidade, não a de qualquer outra pessoa, uma motivação pessoal, individual, egoísta. Olhem para os resultados, examinem suas próprias consciências. Esse é um conflito muito antigo. Cada vez que os homens estiveram perto de descobrir a verdade, ela foi destruída e civilizações pereceram uma após outra. A civilização é o progresso em direção a uma sociedade de privacidade. A existência inteira de um selvagem é pública, governada pelas leis da sua tribo. A civilização é o processo de libertar os homens uns dos outros. Agora, na nossa época, o coletivismo, o reinado do parasita que vive à custa dos outros e do medíocre, o monstro antigo está à solta, correndo descontrolado. Ele levou os homens a um nível de indecência intelectual nunca igualado na face da terra. Causou horror numa escala sem precedentes. Envenenou todas as mentes. Engoliu a maior parte da Europa e está tomando conta do nosso país. Eu sou um arquiteto.
Howard, né? Eu sou um arquiteto. Eu sei qual será o resultado pelo princípio que guia a construção. Nós estamos nos aproximando de um mundo no qual eu não posso me permitir viver. Agora você sabe por que dinamitei Cortland. Eu projetei Cortland, eu dei a vocês, eu destruí. Eu destruí porque não quis permitir que existisse. Era um monstro duplo, em forma e em significado. Eu tive que explodir os dois. A forma foi mutilada por dois parasitas que assumiram o direito de melhorar algo que não criaram e que não podiam igualar. Eles tiveram permissão para alterar a minha criação por causa da impressão generalizada de que o objetivo altruísta desse projeto superava qualquer direitos meus e eliminava qualquer forma de defesa da minha parte. Concordei em projetar Cortland com o objetivo de vê-lo construído como eu o projetei, e por nenhuma outra razão. Esse foi o preço que determinei para o meu trabalho. Eu não fui pago. Eu não fui pago. Ele nem recebeu. Né? Ele nem recebeu. Não culpo Peter Kitling. Ele não poderia ter feito nada. Ele tinha um contrato com aqueles que o empregaram, mas o documento foi ignorado. Haviam-lhe prometido para a estrutura que ele oferecera, que seria construída da forma como ela foi projetada. A promessa foi quebrada. O amor de um homem pela integridade do seu trabalho e seu direito de preservá-lo são agora considerados algo intangível, vago e secundário. Vocês ouviram o promotor dizer isso, porque o prédio foi desfigurado por nenhuma razão. Tais atos nunca têm uma razão a não ser a vaidade de alguns parasitas que sentem ter direito à propriedade dos outros, seja espiritual ou material. Quem lhes deu permissão para desfigurar meu prédio? Nenhum homem em particular entre as dúzias de homens com autoridade. Nenhum deles teve interesse em permitir ou em proibir. Ninguém era responsável, ninguém pode ser responsabilizado. Essa é a natureza de toda ação coletiva. Eu não recebi o pagamento que pedi, mas os donos da Cortland conseguiram o que queriam de mim. Eles queriam um projeto que lhes permitisse construir uma estrutura da forma mais barata possível. Não encontraram ninguém que pudesse fazer isso. Eu podia e fiz. Eles ficaram com o fruto do meu trabalho e me fizeram dá-lo como um presente. Mas eu não sou altruísta. Eu não dou presentes dessa natureza. Dizem que destruí a moradia dos destituídos, mas se esquecem de que se não fosse por mim, os destituídos não poderiam ter essa moradia. Aqueles que estavam preocupados com os pobres tiveram que recorrer a mim, que nunca me preocupei para ajudar os pobres. Acredita-se que a pobreza dos futuros inquilinos lhes dá direito ao meu trabalho, que a necessidade deles lhes dá direito à minha vida, que eu tenho a obrigação de contribuir com tudo o que for exigido de mim. Esse é o credo que está engolindo o mundo agora, o credo do parasita que vive à custa dos outros. Eu vim aqui para dizer que não reconheço o direito de ninguém a um minuto sequer da minha vida, nem a nenhuma parte da minha energia, nem a nenhuma conquista minha. Não me importa quem faça a exigência, quanto a façam, nem o tamanho de sua necessidade. Eu quis vir aqui e dizer que sou um homem que não existe para servir aos outros. Isso precisa ser dito. O mundo está perecendo por causa de uma orgia de sacrifícios pessoais. Eu quis vir aqui dizer que a integridade do trabalho criativo de um homem é muito mais importante que qualquer projeto de caridade. Aqueles entre vocês que não entendem isso não são os que estão destruindo o mundo. Eu quis vir aqui e ditar os meus termos. Não tenho interesse em existir sobre quaisquer outros. Eu não reconheço nenhuma obrigação para com os outros homens, com uma única exceção: respeitar a sua liberdade e não participar de nenhuma maneira em uma sociedade escravocrata. Ao meu país, eu quero dedicar os 10 anos que passarei na prisão se meu país não mais existe. Eu os passarei em lembrança e gratidão pelo que o meu país já foi. Esse será o meu ato de lealdade, a minha recusa a viver ou trabalhar no que tomou o seu lugar. Esse é o meu ato de lealdade a todo criador que viveu e sofreu da mão das forças responsáveis pelo Cortland que dinamitei.
Meu ato de lealdade a toda hora torturada de solidão, rejeição, frustração e abuso que ele foi forçado a suportar, e as batalhas que venceu. Meu ato de lealdade a todo Criador cujo nome é conhecido, e a todo Criador que viveu, lutou e pereceu, desconhecido antes de poder alcançar o sucesso, a todo Criador cujo corpo ou espírito foi destruído, a Henry Cameron, a Steve Mallory, a um homem que não quer ser identificado, mas que está sentado nesse tribunal e sabe que é dele que eu falo. Assim termina o discurso do Howard Roark. Longo, né? Longo. E foi lá e se defendeu. Foi lá e ó, entendeu? E foi inocentado. O Gay Wynard era esse homem que estava sentado lá. Era esse amigo dele. Que ele não suportou a pressão. Ele não suportou a pressão dos outros meios de comunicação, do meio social, dos twitters da época, de tudo que fez com que ele fosse pressionado a deixar de apoiar o Howard Roark. E ele sabe disso. Ele é deixado, ele sabe que foi ele abandona. No final ele é obrigado a abandonar por conta da pressão. Da mesma forma que aconteceu agora, ele foi obrigado, ele tinha um jornal, ele foi obrigado a abandonar o Howard Roark. E o Howard Roark é absolvido. Ele é absolvido pelo sistema. O sistema, depois do discurso, ele é considerado inocente. Ele destruiu a própria criação dele. Ué, se eu destruo minha própria criação, eu não posso ser preso, não posso passar 10 anos preso. E ele é inocentado. E o Gay Wynard dá um tiro na cabeça. Ele morre, se mata. Porque ele sabe que ele não conseguiu ir além, né? Não, são poucas as pessoas no mundo que conseguem, né, resistir bravamente à pressão do meio, principalmente desse meio que a gente sabe como funciona. Como funciona. Destruição de reputação é o mínimo, né? É o mínimo. Então, exatamente, ele não aguenta, ele é obrigado praticamente a ir de encontro ao Howard Roark e ele se mata. Ele dá um tiro na cabeça. A Dominique Francon, ela se casa com o Howard Roark, né? Porque ele é o homem, foi o que eu falei, ele é o cara, ele é o homem, entendeu? Ele é o homem, ele suporta, ele aguenta, ele é aquilo que ela queria, né, a igualdade completa. É o homem e a mulher, na visão objetivista, são iguais. Não tem essa coisa de diferentes. Diferentes não se atraem. Eles são iguais no pensamento. Eles são um só. Eles são um só. Não tem diferença de pensamento. E ela sabe disso. Quando ela faz a opção, de ficar com o Howard, por vontade dela, por desejo dela, não tem imposição de forma alguma. Aí os dois ficam juntos no final. E o Howard vai trabalhar os seus projetos, aquilo que é correto para ele, que é aquela questão do criador. Ele vai lá e faz. Entendeu? Ninguém pode ter o direito de mudar nada que ele projeta. Se ele projetar, é aquilo que tem que ir. Isso é a filosofia objetivista da Ayn Rand. A filosofia objetivista. Está no discurso lido longamente do Howard Roark. Beleza? Ó, então, gente, esse foi A Nascente, de Fontainehead, Ayn Rand. Ó, se você chegou até aqui, você é um sobrevivente, viu? Você é um sobrevivente. Você chegou até aqui, você é um sobrevivente. Ó, curte o vídeo, curte o canal Paulo Dharma 1970, beleza? Mas eu tinha que fazer esse vídeo. Esse vídeo era algo extremamente necessário diante de tudo que está acontecendo e que vai acontecer. Eu tinha que fazer esse vídeo. Era algo para ontem. Ele pode ter ficado assim, pode ter ficado assado, não interessa. O importante é o discurso, o importante é a fala que tinha que ser feita. Beleza? Ó, curte aí o vídeo, tá? Se inscreve no canal, aquelas coisas que a gente sabe. E se você quiser, comenta, tá bom? É o seu desejo, é a sua vontade,
Você que está aí assistindo, você é que tem a autonomia para fazer o que você quiser de sua vida. Não vá pela cabeça dos outros. Não vá, você não é piolho, você tem que ir pela sua cabeça, pela sua mente, pelo que você acha correto. Existe o correto, existe o errado, e você sabe muito bem disso. Beleza? Ó, valeu, gente. Obrigado, hein? Até a próxima. Tchau. Ó, tchau, tchau.